mais uma aula de língua portuguesa com a professora Joceline. Que legal! Tava morrendo de saudade de todos vocês, certo? Então a gente começa hoje eu pedindo para vocês para se inscreverem no canal, certo? Quem não é inscrito, se inscrever no canal e ativar o sininho lá para receber as notificações dos próximos vídeos. Qual a finalidade do nosso canal? A gente trabalhar a língua portuguesa de uma forma bem simples, uma forma bem sucinta, para que a gente tenha uma maior familiarização com ela, certo? Então vamos lá. Hoje nós vamos de semântica. O que é isso, professora? Quando eu falo de semântica, certo? Eu falo aquela área grande, de grande importância, certo? No estudo linguístico. Por que a semântica ela é tão importante, professora? Porque ela analisa, certo? Ela faz uma análise do significado das palavras e dos textos, certo? Dentro de cada idioma. Como a gente está falando de língua portuguesa, dentro da língua portuguesa. Essa área, ela pode ser dividida em descritiva, certo? Ou sincrônica. Mas por que a semântica ela é tão importante, professora? A semântica ela é importante porque ela nos permite compreender a evolução do idioma ao longo da história, bem como ela facilita, certo? A interpretação de texto. Qual é o grande entrave hoje nas interpretações de texto? Porque nós encontramos lá vários significados, várias palavras que nós não nos inteiramos com o significado delas. Então, como é que eu vou empregar corretamente a palavra se eu não consigo entender o significado, certo? A metamorfose, quantas vezes a gente não vê num texto, a metamorfose, mas eu não sei, professora, o que significa metamorfose. Então, como é que eu vou interpretar bem se eu não sei o significado da palavra? Então, a semântica é justamente isso. Para a gente fazer um estudo mais profundo, certo? Um estudo linguístico mais aprofundado, onde a sua finalidade maior, certo, é analisar o significado das palavras, para que essas palavras elas possam nos dar suporte, certo, nas interpretações de texto. Quando eu falo também da semântica, certo, eu tenho que ter consciência que a semântica ela tem 3 propriedades relevantes, ou seja, ela tem 3 partes muito importantes, certo? E essas partes importantes, elas são distintas, ou seja, cada uma é de um jeito. Cada um nos norteia para um caminho, certo? Então, vamos lá. A primeira, certo? Uma das primeiras relevâncias da semântica é a sinomia. Sinomia, antonomia e polissemia. O que é sinomia, antonomia e polissemia, professora? Vocês já sabem, certo? Talvez não com essa nomenclatura, porém todos vocês já sabem, todos vocês já empregaram isso, certo? Todos vocês já no cotidiano da gente, a gente está empregando a sinomia. No cotidiano da gente, a gente está empregando a antonomia. No cotidiano da gente, a gente está empregando a polissemia, certo? Então, o que é sinomia ou sinônimo? Antonomia ou antônimo, certo? Vamos lá. Vamos primeiro para a sinomia. A sinomia é o campo da semântica que estuda os sinônimos, ou seja, as palavras que possuem significados iguais ou semelhantes. Então, quando eu utilizo aquela palavra, eu posso automaticamente substituí-la por aquela outra e ela terá o mesmo significado, certo? Então, vamos lá.
Quando eu estou falando de sinomia ou sinônimos, certo? Eu já disse a vocês, existe diversos pares de sinônimos na língua portuguesa. Vamos lá. Quando eu digo assim, Maria está certa no que ela diz, né? Eu posso dizer, Maria está correta no que ela diz. Então, eu substituí a palavra certo pela palavra correto. É uma palavra diferente, porém que tem o mesmo significado, certo? Quando eu digo assim, tenha moral. Ou quando eu digo assim, tenha ética, né? Ambas as palavras, eu mudei a palavra, mas eu apliquei uma palavra diferente na frase, porém, a palavra tem o mesmo significado ou um significado semelhante, certo? Vamos lá. Quando eu estou falando da antonomia ou antônimos, certo? São aquelas palavras que têm um significado oposto. Então, se eu digo assim, o feijão está gostoso. Gostoso. Se não está gostoso, ele está o quê? Ruim. Maria é gorda. Se a Maria não é gorda, ela é o quê? Magra. Eu estou triste. Se eu não estou triste, eu estou o quê? Contente, alegre, feliz, certo? Então, são palavras, Pedro é muito baixo. Se o Pedro não é muito baixo, ele é muito alto. Então, vejam bem, na sinomia ou sinônimos, são palavras, certo? Que têm um significado igual ou semelhante. Na antonomia ou antônimo, são as palavras que têm um significado oposto. Tem um significado diferente, certo? Se eu digo que essa parede é branca, se ela não é branca, quando eu estou falando do antônimo, ela tem que ser preta. Certo? Então, é o contrário, é o oposto. Aí, vamos lá para polissemia, certo? Ou homônimos e parônimos. Quando eu falo em homônimos, certo, gente? São aquelas palavras que têm o significado, tem o som, quando eu pronuncio ou quando eu escrevo, certo? Ela tem o mesmo som, porém o significado dela é diferente. Então, professora, deu agora endoidou, foi tudo. Então, é uma palavra. Quando eu estou falando em homônimos, é aquela palavra, certo? Que dependendo de onde ela esteja empregada, onde ela esteja sendo utilizada, ela vai ter um significado ou ela vai ter outro significado. Porém, o som que eu pronuncio e a grafia, que é o que eu escrevo, é igual. Tipo, professora, dá para dar um exemplo? Dá sim. Colher. Colher pode ser substantivo e colher, certo? Pode ser verbo. Dependendo do local em que ela esteja empregada na frase. Quando eu ler, eu vou perceber que ela é um substantivo. Então, ela tem um significado. Mas ela no meio ou no início, sei lá, dependendo de como foi a frase organizada, certo? Ela tem o sentido de verbo. Então, se ela tem o sentido de ela é um parônimo, certo? Um homônimo. Desculpe. Professora, peraí. A senhora me disse que sinônimo são aquelas palavras que têm significados iguais ou semelhantes. Antônimos são aquelas palavras que têm significado oposto, ou seja, diferente, certo? Parônimos são aquelas palavras que têm o mesmo som e a mesma escrita, porém,
ela tem significados diferentes. Dependendo de onde e como ela tenha sido empregada, ela terá um significado diferente, certo? Ah, e agora os parônimos. Os parônimos, certo? São aquelas palavras, certo, gente? Que ela tem até o som parecido. Parecido, não é igual. Ela tem até o som parecido. Porém, ela tem um significado diferente. A grafia, a escrita dela é diferente. Ela tem um som parecido. A escrita dela é diferente. E o significado dela também é diferente. Vamos lá, professora. Qual? Pode me dar um exemplo? Posso. Tráfego. Olha só. Tráfego e tráfico. Parece, né? Ó, tráfego, terminou com G-O. E tráfico. Então, quando eu falo de tráfego, eu tô falando de trânsito. Então, o tráfego hoje tá horrível. Então, o trânsito hoje tá horrível. Quando eu digo tráfico, eu tô falando, certo? Do comércio ilegal de alguma coisa, de uma mercadoria, de uma droga, de um animal, certo? Então, elas têm até o som semelhante. Porém, a grafia, a forma como eu escrevo é diferente e o significado também é diferente. Outra palavra que vocês poderiam me dizer: comprimento e cumprimento. Gente, essa é a palavra, certo? Que a maioria das pessoas se confundem quando vão empregá-la em um texto, quando vão empregá-la em uma frase, certo? Quando eu digo comprimento, C-O-M, certo? Eu estou falando da extensão, Quando eu digo cumprimento, C-U-M, eu estou falando da saudação. Como eu estou saudando uma pessoa? Você está bem? Você está bem? Hoje eu estou cumprimentando. Quando eu digo cumprimentando, eu estou medindo. Então, veja bem. Os parônimos são palavras que têm um som parecido, a grafia diferente e automaticamente o significado diferente. Já os homônimos são palavras que têm o mesmo som, a mesma grafia, significados diferentes. Dependendo de como ela tenha sido empregada, certo? Empregada, aí ela tem o seu significado totalmente diferente. Recapitulando. Quando a gente fala de semântica, a gente fala do estudo, certo? Do estudo da nossa língua. Do estudo da importância da nossa língua. A gente vai analisar as palavras. Quando a gente está falando essa área da semântica, é justamente para a gente melhor compreender e empregar, principalmente nas interpretações de texto, certo? A gente se localizar, né? A gente se articular quando a gente vai produzir ou quando a gente vai interpretar um texto. Na semântica, ela tem 3 propriedades relevantes. Quais são elas, professora? Sinomia, antonomia e polissemia, certo? Essas são as 3 propriedades ou partes relevantes da semântica. Sinomia ou sinônimo, mesma coisa, certo? Então, o que é sinomia ou sinônimo? Sinomia ou sinônimo é o campo da semântica, certo? Que estuda os sinônimos, as palavras que possuem o mesmo significado ou significado ou significado igual. Tipo, feliz, contente. Quando eu falo de antonomia ou antônimos, são as palavras que têm significado oposto. Ou seja, quando eu digo branco, preto,
Grande, pequeno. Alto, baixo. É o contrário, certo? Quando eu falo da polissemia, por que poli? Porque são dois. Então, eu trato da antonomia e os antônimos e os parônimos, que são o que são anônimos, professora. Os anônimos são aquelas palavras que têm o mesmo som, a mesma ortografia ou a mesma grafia, certo? Porém, significados diferentes. Dependendo de onde e como ela tenha sido aplicada, ela tem um significado diferente. Já os parônimos são aquelas palavras que têm som parecido, certo? E muitas vezes semelhantes, certo? E tem significados diferentes, como é o exemplo de comprimento e comprimento. Quando eu digo comprimento, C-O-M, eu estou falando de extensão, de medida. Quando eu digo comprimento, certo? Eu estou falando em saudação. Então, eu espero que vocês tenham entendido o assunto. Ativem o sininho, certo? Para receber as notificações dos próximos vídeos. Fiquem com Deus e se cuide, porque nós estamos ainda num período muito difícil, que é esse período da pandemia. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula de língua portuguesa com a professora Joceline. Até outro dia.